Amigos do Mosaico, existe uma entidade na comunidade que faz um trabalho maravilhoso. Todo mundo fala dela e nem todo mundo sabe tudo que ela faz. Por isso nós trouxemos hoje Moisés Nigri, que é um telespectador do Mosaico que eu só fui conhecer pessoalmente em Israel, há mais ou menos um mês atrás, que é o presidente do Teniad. Teniad, a mão de Deus. E essa mão de Deus, nós todos sabemos, ela tem uma espécie de um sopão, ela tem comida para todo mundo que não tem o que comer, mas provavelmente o Teniad é muito mais que isso e por isso eu queria que Moisés nos contasse um pouco. Em primeiro lugar, muito obrigado por arrumar um espaço aí na sua agenda. Moisés, me fala um pouco do Teniad. Há quanto tempo ele existe? Bom, o Teniad, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu sou fã do Mosaico desde a época do falecido seu pai. Obrigado. Do Livrachá, uma história, uma lenda na nossa comunidade. O Teniad existe desde abril de 92, a partir de uma demanda que se notou na comunidade judaica, principalmente após uma crise econômica que houve no governo Collor, se identificou pessoas que passavam fome. E aí, então, no Bom Retiro, numa sobreloja, se alugou um espaço para inicialmente servir num refeitório comunitário, refeições diárias. Começamos com 30 pessoas atendidas, somente para almoço, chegavam por volta das 11h30, 1h estava terminado a entrega das refeições, e era então basicamente um soup kitchen, que nada mais é programas que foi copiado da Europa, porque no judaísmo sempre teve esse estender a mão, que é o Teniad. No gueto houve também soup kitchens, e nos staters, nas pequenas cidades, vilarejos judaicos da Europa, também tinha-se o costume de ter espaços onde as pessoas necessitadas podiam entrar e comer uma sopa quente. Daí surgiu o Teniad, uma obra que o rabino Davi Weitman iniciou, inspirado pelo Rebbe de Lubavitch, quando o Rebbe fez 90 anos. Então o rabino Davi, em homenagem ao Rebbe, instalou a soup kitchen no Bom Retiro e deu o nome de Teniad. Bom, é claro que a pergunta seguinte é: quantas refeições nós servimos hoje? O Teniad, hoje são 10 programas alimentares e outros programas que não são alimentares. Nós temos desde a entrega de kit refeição nas residências, pessoas recebem um kit. Pessoas que não podem ir que não podem atender, pessoas que não doentes, se locomover. Chamado Meals on Wheels. Eles recebem a refeição quentinha, feita no nosso refeitório, os motoristas, acompanhado muitas vezes de voluntárias ou de assistente social, recebem na sua residência. São mais de 250 entregas diárias. Que são feitas em casa. Feitas no Teniad e delivery okay. Nas residências. Muito bem. Depois nós temos no refeitório comunitário, na Rua Newton Prado, lá nós temos quase 300 refeições servidas diariamente. Pessoas que são matriculadas, todos nossos clientes são matriculados, passam por uma triagem na assistente social, que identifica a demanda que aquele cliente precisa, se é uma refeição no refeitório, ou se é uma pessoa doente, recebe em casa, ou tem o kit laticínio, que é o reforço alimentar para de noite e café da manhã, para ter um lanche à noite, um café da manhã. Tem o kit higiene, que aos domingos, pessoas desse programa vão ao Teniad e retiram uma cesta com elementos de higiene e limpeza. Temos kit carne, pessoas que têm capacidade de cozinhar, então recebem matéria-prima, cesta básica, para cozinhar em casa. Tá? Nós temos auxílio a noivas, visitação a presidiários, temos às vezes empréstimos a pessoas a necessidade momentânea. Então, são vários programas que o Teniad possui ao longo desses 26 anos, de acordo com a necessidade que a comunidade foi apresentando. Aquele sopão
inicial, ele foi tendo que se aperfeiçoar e foi tendo que atender às necessidades que foram surgindo. Deixando as noivas e os presidiários de lado, quantas pessoas nós atendemos hoje? 750 famílias. Bom, pois é, 750 famílias. A gente fala que a comunidade tem mais ou menos 60 pessoas, 60 mil pessoas. 15 mil famílias. 15 mil famílias. Nós estamos falando aqui de, no mínimo, 5%? Pelo menos. Mais de 5% da comunidade está seguramente abaixo da linha de pobreza. Sinal dos tempos. Muitos anos atrás, para uma outra entidade, uma vez escrevi um anúncio que dizia: se eu não encontro um judeu pobre na rua, porque nós encontramos ele antes de você. E, na verdade, a realidade hoje, desde esta crise que você fala, que provavelmente era pós-Collor, ou seja lá o que for, a situação não melhorou, a situação só ficou mais complicada. A comunidade judaica, ela é fantástica, e eu digo com as outras co-irmãs que fazem um trabalho maravilhoso, como a Unibis e outras entidades na área de assistência social. Nós temos mapeado quase 1.500 famílias em todas as instituições que recebem algum tipo de auxílio. Então, nós podemos falar que temos 10% da comunidade judaica em situação de dificuldade. 10%. 10%. Bom, o problema é que na crise crônica nós conseguimos atender, seja no auxílio de aluguel, seja no auxílio alimentação, roupas, nós conseguimos bolsas de estudos. A comunidade tem essa força de ajudar os necessitados na situação de emergência. O problema é que a promoção social está cada vez mais difícil. O camarada, quando ele cai, ele não consegue voltar. Se reerguer novamente é difícil por causa da situação, da mudança dos tempos em que a capacitação profissional precisa ser constantemente aprimorada, precisa ser investida, a educação, digo, de pessoas já formadas, muitas vezes, tem que se up to date. E é difícil. E é difícil, senão você fica para trás no mercado de trabalho. Claro. E a longevidade, que graças a Deus é uma coisa muito boa do século XXI, mas por outro lado, a necessidade de parnassá também se necessita. Claro. Até os 80 e poucos anos a pessoa precisa estar gerando renda. Pois é. Porque a aposentadoria não é suficiente. Então esse é um problema que nós identificamos e que a terceira idade, e hoje pode chamar de terceira idade a partir dos 70 anos, e a quarta idade, que são nossos clientes hoje, vão estar cada vez mais necessitando de algum tipo de auxílio. Nós temos mais coisas curiosas para conversar com Moisés, nós voltamos já já. Amigos, estamos de volta com Moisés Nigri, o presidente do TENIAD. Nós estamos falando um pouco sobre uma realidade que muita gente não conhece. Quando se fala em judeus, especialmente na comunidade brasileira, todo mundo tem recursos, todo mundo é rico, todo mundo é bacana, todo mundo é legal. Eu acabei de ouvir, eu achava até que era um pouco menos. Moisés me contar que pelo menos 10% da comunidade, de uma comunidade que tem hoje 60 mil pessoas em São Paulo, tem dificuldades para ou pagar sua conta de gás, ou para cozinhar, ou para comer à noite, ou para limpar sua casa. E as diversas entidades fazem esse trabalho muito bem feito, e em especial hoje, com destaque, o TENIAD. Eu queria que você me contasse um episódio da tua longa, vamos chamar assim, carreira de presidente no TENIAD, que realmente mexeu com você nesses anos todos. Bom, eu acho que todos os anos, nós, o Rabino Davi, o Rabino Berel, que é também o diretor da instituição, Berel Weitman, nós atendemos uma boa parte dos nossos assistidos, diria que quase que metade deles, num evento, num almoço de Purim. Purim, como todos sabem, é um dia festivo do nosso calendário. Nós fizemos um almoço no nosso salão principal, com 400 pessoas, com música, a refeição festiva. E após o almoço, é feito uma ordem, né, uma fila, continuam tendo atividades para distrair as pessoas, e nós atendemos em particular
todas as pessoas. Eu atendo em média 180 pessoas nesse dia, em particular, entre 2 e 3 minutos cada um, nós fazemos uma distribuição em espécie de dinheiro e escutamos as histórias. Eu acho que já deve ser o 17º ano de atendimento. Então, quando formam-se as filas, nós já temos mais ou menos os nossos clientes formados. Então, um quer a fila do Rabino, um quer a minha fila e a gente faz de uma forma muito bonita, em que a pessoa, quando ela entra na salinha, a assistente social, ela dá o nome da pessoa de uma forma bem discreta e eu levanto, beijo a pessoa, Dona Hanna, felicidade em vê-la, tudo de bom, como estão as coisas? E nós voltamos a conversar, ela vem com o assunto que nós terminamos no ano anterior. E ela fala, São Moisés, aquilo que o senhor me falou ficou muito marcado na minha cabeça e durante o ano todo eu fiquei pensando e eu vou contar uma coisa para você. É uma vez no ano que eu me sinto um ventríloco. Porque as palavras saem da minha boca de uma forma que eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Sou engenheiro de formação, não tenho a menor aptidão para assistência social, a não ser o coração grande, mas as palavras saem, fluem conselhos. Sim. Em que, óbvio, que quando você escuta uma pessoa, metade do problema ele já é dissipado. Mas, e além de tentar encaminhamento do problema e tudo mais. Mas o que mais mexeu comigo uma vez foi uma senhora tentando me contando que a filha que a gente vinha cuidando do caso havia se suicidado, infelizmente, e a outra filha estava em doença terminal. Aquela hora faltam as palavras. Aquela hora você falta as palavras e várias vezes, quando eu termino o atendimento, é um paradoxo, que é o dia mais feliz do ano, para mim é o dia mais pesado do ano. Eu chego em casa, olho para os meus filhos, beijo a todos e só quero fazer um lechaim e tentar pensar como a vida nos dá a oportunidade de retribuir o tanto de coisas boas que nos é feito. Como a gente às vezes é pequeno, de ficar nervoso por coisas tão baratas, triviais. E até uma vez perguntei para um grande rabino em Israel, eu falei, eu me sinto culpado de ficar nervoso. Em determinado dia, coisas dos negócios, do dia a dia, enfim, depois de passar essa experiência que eu passo no Teniad, no dia de Purim. Ele falou, nós somos todos feitos de carne e osso. Como se fala em hebraico, basar vadam. Nós somos de carne e osso. Nós temos o instinto animal, que às vezes fala mais forte, e assim a gente tem a nossa vida. Então, é muito marcante poder ajudar a vida de uma pessoa, ser significante na vida de uma pessoa. Eu acho que nós voluntários, mas ganhamos muito mais do que damos. É uma desproporção enorme do que você recebe em relação àquilo que você dá. Como vocês perceberam, o Teniad, que é uma instituição que seguramente tem um coração grande, tem um presidente que tem um coração enorme. As coisas que você contou aqui rapidamente acabam tocando a gente e mexendo com a gente e é só um relato, nós nem estamos lá pessoalmente. Eu te agradeço muito pela oportunidade e se vocês puderem, conheçam o trabalho do Teniad, se vocês não conhecem, participem, contribuam de alguma maneira, porque ele é fundamental, ele faz parte da essência de uma comunidade judaica saudável e poderosa. Muito obrigado para o Mosaico, Rony, por essa oportunidade. O Mosaico que sempre nos prestigia nos nossos eventos, seja na instituição ou seja nos shows beneficentes, que é uma das fontes de renda que o Teniad tem, além dos patrocínios, além das mensalidades. Enfim, nós convidamos a comunidade a conhecer o Teniad para ser voluntários, para serem doadores. Entre no site do Teniad, temos várias formas de comunicação no Facebook e temos também caminhão para receber doações de materiais, roupas no nosso brechop. Enfim, faça parte da família Teniad. O Teniad é uma grande família. Os doadores
são os pais, as voluntárias são as mães e nossos assistidos são os filhos. Então acho que a gente faz parte dessa grande família Ateniato. Muito obrigado. Foi um prazer. Mosaico volta já já.